Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao canal. E neste vídeo nós vamos aí assistir um pouco do nosso conteúdo que está lá no nosso curso preparatório para a EBSER, tá? Você que tá aí, TSB, né, boiando sem ter onde estudar, através de um estudo de qualidade, vem com a gente, não vacila, que eu vou deixar o link aqui na descrição, tá certo? Nos cards aqui em cima fixado e também nos comentários para que você tenha uma excelente preparação e a gente vá diminuindo aí a sua distância para a sua aprovação, tá? Então não vacila, você que vai fazer o concurso da EBSER, cola aqui com a gente, eu vou trazer aqui uma aula para você, tá certo? Para que você possa ter uma ideia de como que está acontecendo, tá? O nosso curso preparatório. Já estamos no 5º módulo e essa aula faz parte do 5º módulo, então não vacila, vem com a gente. Vamos lá? Estou voltando e não esquece, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, viu? Vamos nós, valeu! E vamos aqui falar um pouco sobre o controle da placa bacteriana ou biofilme, tá? Então aqui a gente está diretamente relacionando a situação de o paciente ter ou não a facilidade, né, de ter uma doença periodontal ou uma doença cárie, tá? Porque nós temos aí necessariamente essas duas doenças como sendo biofilme dependente, como sendo placa bacteriana dependente, tá? Então, o que nós temos aqui inicialmente? Vamos lá. O controle da placa bacteriana ela é fundamental para que essas duas doenças elas não apareçam, tá certo? Então, a remoção mecânica do biofilme por procedimento de higiene bucal eficaz pode prevenir quase completamente as doenças mediadas pelo biofilme. No caso, eu estou falando da cárie e da doença periodontal. Informação extra: o controle do biofilme dental pode ser alcançado por medidas convencionais de higiene bucal, tais como a escovação dos dentes e o uso do fio dental, que pode ser melhorado por profilaxia profissional durante as visitas de rotina ao dentista, tá? Então perceba que o controle desse biofilme ele é realizado basicamente em casa, né? Pelo próprio paciente, né? Onde ele vai utilizar aí a sua destreza de higienização com, né, a creme dental e a escova juntamente com o fio dental, tá certo? Então, a gente faz aquela pergunta básica, né? Professor, quais regiões são mais acometidas pelo acúmulo do biofilme e acúmulo da placa bacteriana? É só lembrar das áreas retentivas, gente, tá? Regiões que acumulam mais biofilme, elas normalmente são mais retentivas porque possuem acidentes anatômicos ali. E que regiões são essas, né? Ó, região de fóssulas e fissuras, que são as regiões oclusais dos dentes posteriores, ali, premolares e molares, tá certo? Região também sabe de quê? De excesso de restauração. Infelizmente, nós temos restaurações que foram realizadas em excesso e isso permite o maior acúmulo, né, de biofilme, tá? Então, as regiões que são mais suscetíveis ao acúmulo desse biofilme da placa bacteriana são esses locais aí, tá certo? Aí eu faço uma nova pergunta, né? Professor, quais os métodos são utilizados para o controle da placa bacteriana? Aí aqui nós temos vários métodos, mas basicamente nós temos uma forma de controle mecânico e uma outra forma de controle químico, tá? O controle mecânico é basicamente a escovação mais o fio dental, tá certo? Fio dental, tá? E o controle químico é utilizado basicamente aí os enxaguatórios, tá certo? Junto com o flúor também. O flúor, a gente vai ter o flúor como ação de diminuição do biofilme dentário, mas nós vamos ter uma aula específica do flúor, tá certo? Então, nessa aula, a gente vai falar um pouco aí, né, do, do ato mecânico do fio dental e da escova. Depois, em um determinado momento da aula, a gente vai falar em um pouco sobre, né, os enxaguatórios, que aí a gente vai falar um pouco sobre o controle químico, tá?
da placa bacteriana, tá bom? E aí nós vamos para a primeira pergunta, e a pergunta muito importante, né? Professor, quais são os tipos de escovas que nós temos, né? Aí eu vou fazer a pergunta seguinte: para qual população você quer promover essa escovação, né? Então a gente tem que lembrar que os bebês, eles já escovam os dentes. Então, a partir do momento que eu já tenho um dente descido ali, ó, eu já tenho que estar escovando aquele dentinho. Não posso deixar para lá, certo? Então as escovas de dente para bebês e crianças são bem pequenas e bem macias e devem ser usadas tão logo o primeiro dente descido ele aparecer na boca, tá certo? Então, dedeiras que cabem na ponta dos dedos dos pais são outra forma de limpar os dentes descidos dos bebês, tá certo? Lembrando que eu estou falando de higienização de dente, mas lembre-se que a higienização ela acontece antes mesmo do dente nascer, tá certo? Uma vez que a gente vai ter o rodete gengival superior e inferior sem dentes ali, e principalmente depois da criança mamar, né? Ela precisa remover o excesso de leite. Então, como é que a gente faz? Pega lá uma gaze úmida e limpa, né? Essa região aí, né? Do rodete gengival, tá bom? Professor, nós temos aí, né, as escovas de dentes manuais, tá? Muito importante para o nosso controle do biofilme. Esse sim é o principal aliado, tá certo? E aí vou te fazer uma pergunta. Será que você sabe responder? Vamos lá. Qual é a melhor escova dental para ser indicada para o paciente? Eu não estou falando de marca, eu estou falando de característica da escova, tá? Então, uma boa escova ela precisa ter cabeça pequena, cerda macia ou extra macia e um cabo reto para permitir uma melhor empunhadura, tá? Então, essas são as características ideais para uma escova, tá certo? Então, as escovas de dente devem ser substituídas logo que começa a abrir as cerdas. Isso significa dizer que ela já não vai exercer a sua função de penetrar em alguns locais, como o suco gengival, tá? Então, trocou, aliás, abriu cerda, trocou escova, tá? Mas preconiza-se que a escova, ela tem ali, né, a troca entre 8 a 12 semanas, né? Então, ó, ficou com esse aspecto aqui, meu querido, é trocar, tá? Não tem para onde escapar, fechado? Nesse contexto de tipo de escova, não posso deixar de falar das escovas automáticas, né? Então nós temos aí algumas escovas que fazem aí alguns movimentos que nos auxiliam, principalmente se o paciente tem uma necessidade especial, tá certo? Então as escovas automáticas, elas possuem uns cabos um pouco maiores. E por quê? Porque essa região é o local onde vai estar a bateria, onde vai estar a pilha, que vai permitir o movimento da cabeça da escova, né? Então, isso traz uma vantagem, principalmente para quem tem dificuldade de segurar a cabeça da escova. Aliás, segurar a haste da escova, né? Pacientes que têm Alzheimer, paciente que tem osteoporose, paciente que tem artrite reumatoide, né? São pacientes que têm dificuldade de segurar ali aquela escovinha mais fininha, né? Então, escovas como essas aqui que está aqui na imagem, elas permitem uma melhor empunhadura, tá? Então, pacientes que têm algumas deficiências físicas, isso pode ajudar, dar autonomia para o paciente realizar sua higienização, tá? E elas são ótimas motivadoras para crianças, né? As crianças ficam loucas quando vê uma escova, né, automática, tá? E aí, né? Vimos as escovas, aí eu te pergunto, quais os métodos de escovação existem, tá? E aqui eu tenho que falar para você que eu já vi várias questões aí sobre este ponto da nossa aula, tá? Agora veja essa informação, tá bom? O fato mais importante e que determina a eficiência da escovação dentária não é a técnica, mas sim o quanto você é o quê, ó? Minucioso na técnica que você utiliza, tá certo? Então, de uma forma geral, todos os métodos, se corretamente aplicados, podem atingir o resultado desejável, certo? Olha só aqui, ó. Quando os pacientes, né, têm gengiva saudável e poucos depósitos de placa,
você não deve recomendar uma técnica de escovação totalmente nova para aquele paciente. Por quê? Porque se ele já está fazendo uma boa higienização, se não está acumulando biofilme, é sinal que ele, com a técnica dele, ele está conseguindo manter uma boa higienização. Lembre-se, não é a técnica que vai fazer com que o paciente escove direito, mas sim a sua minuciosidade em realizar a escovação, tá? E aí, se você perceber que o paciente, né, não realiza nenhuma técnica que a gente orienta no consultório, mas que mantém uma efetividade na escovação, a gente pode fazer alguns pequenos ajustes, né, para potencializar essa escovação, tá? Então é muito importante isso, tá? E aí a gente vai para as técnicas mais básicas que mais caem em prova. Tá? E aí eu estou falando do método de Bayes, do método de Chartres e do método de Stillman, tá? Então esses três aqui são comuns em prova, tá certo? E aí para a gente falar do método de Bayes, você vai ter que lembrar de algumas coisinhas, tá certo? Toda vida que eu falar em que o objetivo principal da escovação é limpar o suco gengival, você vai lembrar dessa técnica, tá? Que é o método de Bayes. Professor, rapidamente, em linhas gerais, como que é feita essa técnica, né? Então vamos lá. Direcionamento das pontas das cerdas para que penetre o suco gengival e ameias, produzindo uma leve isquemia. Essa região de ameia é a região entre os dentes, aquela região de gengiva que fica entre os dentes, tá? Então você vai provocar uma leve pressão na gengiva até que ela fique um pouco mais branca, esquemiada. A ativação da escova com movimento para trás e para frente, com leves movimentos vibratórios, sem deslocar em demasia as pontas das cerdas de suas posições iniciais. Tá? Na região oclusal, os dentes pressione a cerda, né, firmemente sobre a superfície oclusal com as pontas tão profundas quanto possível, no interior da cúspide e de fóssulas e fissuras, né? Ativar a escova em golpes curtos para frente e para trás, avançando o seguinte grupo dentário, que no caso começa com o molar, depois você vai, né, vindo para o pré-molar, tá certo? Então aqui está, tá, ó, todo o passo a passo, inclusive ele mostra o que é incorreto da técnica de Bayes, cujo objetivo é a limpeza do suco. E eu quero que você olhe para essa região aqui, ó, essa foto aqui, ó. Perceba que eu tenho um ângulo de 45 graus ao longo eixo do dente, tá? E nessa escovação aqui, no método de Bayes, a escova ela vai penetrar o suco gengival, né? Como você está observando aqui, tá certo? Olha só aqui como a cerda entra, né? Ó, no suco, tá? Então é desta maneira que a gente vai, né, fazer a penetração da cerda no suco gengival nessa técnica, tá certo? Então lembrou de suco, limpeza de suco gengival, você vai lembrar da técnica de Bayes, tá? Método de Chartres, vamos lá. É usar a escova com 2 ou 3 fileiras de tufo, né? Aquelas que tem menos tufos ali, menos fileiras, tá? De cerdas, né? Mais consistente, mas numa consistência média ou macia, tá certo? Eu recomendo a macia, ok? Encosta a cerda lateralmente ao dente, com as cerdas formadas um ângulo de 45 graus em relação ao longo eixo do dente. As cerdas são pressionadas de lado contra os dentes e gengiva e a escova ativada em golpes curtos circulares ou para frente e para trás. Ela é um pouco diferente da passada, tá? Por quê? Porque ela não vai penetrar o suco gengival e olha como é que é a angulação dela, é diferente. Tá? Ela está a 45 graus ao longo eixo do dente, mas é nessa porção aqui, tá certo? Ó, nessa porção aqui, tá? Na base é diferente, é ao contrário, a posição da cerda fica para baixo, tá bom? Então, é um método conveniente para massagem gengival e recomendada para limpeza temporária de áreas de cicatrização gengival, ou seja, após procedimento cirúrgico. Caiu na prova, método de escovação, indicado para procedimentos pós-operatórios cirúrgicos. O que nós temos? Métodos de Chartres. Chartres, beleza? E de fones? Ixi, esse aqui é o que mais cai, tá? De longe. Então vamos lá. Indicado para crianças de até 6 anos, quando a coordenação motora ainda não está totalmente completa. A técnica de fones, ela vai envolver 3 movimentos, tá? Ó, o movimento de trenzinho, o movimento de bolinha e o movimento de vassourinha.
O movimento de trenzinho, ele é feito na oclusal dos posteriores, tá certo? O movimento circular é feito na região vestibular, tá certo? De anterior e de posterior. E a região e o movimento de vassourinha é feito na região lingual e palatina, tá certo? Então não esqueça disso, tá? Então esse método é um método que é indicado para crianças de até 6 anos de idade, tá? Esse é o método de fones, tá bom? E nós temos também o estímulo modificado, tá? Que essa técnica aqui é baseada na vibração da cerda, tá? Então a cerda da escova é colocada com as extremidades das próprias, né, das próprias cerdas sobre a porção cervical do dente, tá certo? É aplicada uma pressão de torção no longo eixo do dente, né, o qual a gente vai perceber essa leve, né, ó, esse leve movimento, né, de cervical para incisal, tá? E aí a gente percebe que vai ter essa vibração durante todo o movimento de torção, né? Você vai torcer, né, de cervical para incisal. Eita, quase eu levo meu óculos, né? De cervical para incisal, fazendo um movimento de vibração, ok? Então, falou em vibração de escova, né? Vai lembrar desse método de Stillman, tá bom? Professor, mas me diga uma coisa, e o fio dental, hein? Quando usar o fio dental, né? Esta é uma dúvida que todo dia, aliás, todo dia não, né? Toda semana eu tenho que estar respondendo, né? Porque é uma questão pertinente, muita gente tem dúvida, tá? Então vamos lá, ó. O fio dental deve ser usado antes da escovação pela seguinte razão. É muito simples, tá certo? Vê só. Primeiro você se alimenta. Entra alimento entre um dente e outro. Aí você vai escovar seus dentes, certo? Quando você escova, o flúor, o gel, o creme dental, ele não entra na superfície ali entre um dente e outro. Por quê? Porque tem alimento ali. Você não removeu esse alimento ali antes de escovar seus dentes. Então, o flúor do creme dental vai ter efeito naquela região? Não vai, porque ele não penetrou ali. Então, por isso que deve ser feito a higienização com o fio dental antes da escovação, tá? Porque você livra aquela superfície e permite o acesso do creme dental àquele local. Beleza? Informação. O fio dental, ele tem que entrar no espaço entre o dente e a gengiva, como mostra nessa foto. Olhe para essa foto, tá certo? Não deixe de olhar. Aí você vem para aquela seguinte situação, né? Professor, fio ou fita dental? Qual é o mais eficiente, né? Então, ó, alguns pacientes não conseguem manter o controle mecânico do biofilme, tá? Que é necessário a adição de controle químico. Porém, esse controle químico, ele só pode ser adicionado, ele só é indicado se o paciente não tem o controle mecânico, tá? E nesse contexto, né, de fio ou fita dental, a gente tem algumas informações, tá? Ó, quando usamos de forma apropriada, o fio dental ou a fita removem a placa bacteriana e reduzem o sangramento interproximal. Por quê? Se eu estou removendo o principal motivador da inflamação da gengiva, óbvio que ela não vai sangrar, tá certo? Então, o fio dental e a fita estão disponíveis nas mais diversas situações, inclusive com cera e sem cera. Aí você vai dizer assim para mim, qual a influência de ter cera ou não? Que ela entra mais fácil entre um dente e outro, tá certo? Mas, professor, isso quer dizer que ela pode ser mais eficaz do que outras? Não. O fato de ter cera na fita não vai dizer se ela tem uma eficácia maior ou não. Porque o que vai fazer com que o paciente tenha uma eficácia é a capacidade dele de fazer o próprio movimento, tá certo? Então, as pesquisas não comprovam diferença, né, de ação entre o fio dental com cera e sem cera para remoção da placa do biofilme, tá? Então, atos mecânicos aqui, né, que tem que ser utilizado para que a gente tenha o mínimo de controle possível do biofilme e que, caso a gente não consiga controlar, a gente parte para um plano B. Para além disso, a gente pode utilizar, né, controle químico do biofilme. Nesse contexto, olha só,
realizado por soluções que funcionam como auxiliares no controle do biofilme, facilitando o controle da cárie e doença periodontal. E aqui eu vou trazer uma tabela para que você identifique, né, esses produtos, esses líquidos, esses enxaguatórios bucais, tá? Vamos lá. Eu tenho, ó, clorexidina, alexidina, mutanase, glunase, eu tenho timol, eucaliptol, estânio, cobre, zinco, triclosan, cloretilcitilpiridínio, sulfato de sódio lauril, tá certo? Então perceba que tudo isso aqui pode ser adicionado na condição de que o paciente ele diminua a quantidade de biofilme da cavidade bucal, tá certo? Mas nós temos, dentre essa quantidade enorme de agentes controladores quimicamente falando, nós temos a clorexidina, tá certo? A clorexidina é o melhor agente antimicrobiano que nós temos. Aí você vai dizer assim, né? Professor, qual é a classe química que a clorexidina pertence? Isso cai bastante em prova, tá? A clorexidina, ela possui uma estrutura química que a gente chama de bisbiguanida. Ô nome feio, né? Mas é a verdade, tá? Então a clorexidina é uma bisbiguanida. Ela apresenta uma alta taxa de substantividade. Ei, professor, peraí, professor. Vai devagar, o que é substantividade? Substantividade é a capacidade que aquela solução tem de ficar por mais tempo na cavidade bucal, tá? Por quê? Porque ela adere à superfície da mucosa, tá? Então, quanto maior a substantividade da solução, mais tempo ela vai ficar liberando essa própria solução para a cavidade bucal através da diluição na saliva, tá certo? Então, a clorexidina, ela apresenta uma alta substantividade, ou seja, ela apresenta lá uma alta aderência às superfícies mucosas que permite com que ela seja liberada, né, durante mais tempo na cavidade bucal, tá certo? A clorexidina, ela tem uma ação ampla, tá certo? Ela não só combate bactéria, né? Então ela vai agir em fungo, em levedura e bactérias, que a gente chama de bactérias gram-positivas e gram-negativas, nos dois tipos, tá certo? A clorexidina pode reduzir o biofilme, a cárie e a gengivite em seres humanos pela sua ação, tá? Mas não é recomendada por um uso prolongado. Uso mais do que 10 dias, certo? 10 dias. Eita, que aqui fugiu, né? Eita, vamos aqui parar com esse negócio aqui. 10 dias. Uso para além de 10 dias, eu vou ter complicações. Quais são as complicações? Coloração dos dentes. Os dentes começam a ficar mais pigmentados e altera o paladar, tá certo? Do cidadão que usa de forma crônica para além dos 10 dias, tá certo? Aí eu te digo, a clorexidina, tá certo? Ela é uma bacteriostática. Bacteriostática, certo? Ei, professor, o que é bacteriostática, hein? Bacteriostática é o que controla a população de bactéria, certo? Ou seja, ela não elimina por completo a bactéria, ela só elimina a multiplicação daquelas bactérias. Agora, se a concentração dessa clorexidina aumentar para além dos seus níveis bacteriostáticos, ela se torna uma bactericida. O que é bactericida? É destruição do microorganismo, certo? Destruição do microorganismo. O bochecho de clorexidina que a gente faz normalmente, ele tem a concentração de 0,12. Mas eu tenho clorexidina que tem a concentração de 2%, tá? Então, o que vai fazer com que a clorexidina ela tenha uma capacidade bacteriostática ou bactericida
é a sua concentração. Beleza? Vamos aos nossos exercícios? Vamos lá. Primeira, qual região da boca em que a escova dental não é efetiva é especialmente beneficiada com a associação da escova dental com o fio dental? Ei, qual é o local que o fio dental acessa que a escova normalmente não acessa? Região interproximal, mesial e distal. Então, nossa resposta correta é a alternativa C de casa. Tá certo? Vamos seguindo. A técnica de escovação muito utilizada em criança, olha aqui, começa a anotar, na qual são realizados movimentos circulares sobre as faces vestibulares dos dentes, é denominado de Stillman? Não. Baz? Não. Técnicas de fones, tá? Técnica de fones. É o trenzinho, a bolinha e a vassourinha, tá certo? Vassourinha na região lingual, palatina, trenzinho na oclusal e a bolinha na vestibular, tá certo? Então, essa é a nossa alternativa correta e vamos para a terceira. Vamos lá. Um cirurgião dentista, durante um atendimento, percebeu que sua paciente, uma adolescente de 14 anos, não estava fazendo uso adequado do fio dental. Sendo assim, pediu à TSB que fizesse a orientação. Diante do exposto, assinale a afirmativa incorreta. Afirmativa falsa, tá? O fio dental não deve ser introduzido entre a gengiva e o dente? Ei, lembra daquela foto que eu mostrava o fio dental e a fita entrando entre o dente e a gengiva? Eu acho que eu já achei a nossa resposta correta, hein? Mas vamos ver aqui, né, os outros itens. O fio dental deve ser enrolado nos dedos médios das duas mãos? Exato, nos dedos médios, tá certo? Os dedos polegares e indicadores são duas mãos. Das duas mãos devem ser usados para guiar o fio exatamente. A gente coloca no dedo médio, né? E usa o fio dental para guiar, né? Onde a gente quer colocar, tá certo? Deve ser utilizado um pedaço de fio dental de aproximadamente 45 centímetros de comprimento. É um número que a gente estima, tá? Então, aproximadamente 45 centímetros ali de fio dental, você consegue higienizar toda a sua cavidade bucal, tá bom? Então, a nossa alternativa correta, de fato, é a alternativa A de amor, tá? Vamos para a quarta. Eita, que questão enorme, né? Mas vamos lá com calma que a gente consegue resolver, tá bom? Vamos direto para o comando, né? Vamos lá. Em relação às técnicas de escovação e à instrução de higiene oral, analise as assertivas a seguir e vamos marcar a alternativa correta, né? Vamos lá. A força da escovação sobre os dentes durante a escovação é inversamente proporcional à remoção do biofilme dentário, porém, pode ser traumática aos tecidos moles. Paciente com higiene bucal inadequada, em geral, pressionam mais a escova dos dentes durante a escovação. Olha só, ele está pedindo aqui para que a gente associe a força de escovação com a quantidade de biofilme removido, tá? Normalmente, quem exerce mais força na escovação tem a maior quantidade, né, de biofilme removido, ou seja, é uma relação diretamente proporcional, não é uma relação inversamente proporcional, tá? Então, essa primeira alternativa, ela está falsa. Será que a gente já consegue eliminar? Olha só, a gente já elimina A, B e C, né? Vamos aqui para a próxima questão, vamos lá. Após o procedimento de escovação e uso do fio dental, o paciente deve proceder à limpeza da língua, ok? O procedimento também é importante, pois em sua superfície acumulam-se células mortas, bactérias e restos alimentares, que formam a saburra lingual, uma das principais causas de halitose, e aqui está verdadeiro. Segunda afirmativa está verdadeira, então não muda muita coisa, porque o item D e o item E tem a segunda alternativa como verdadeira, tá? Vamos para a terceira. A higiene bucal, juntamente com os cuidados profissionais, tem sido considerada o método mais efetivo na eliminação do biofilme. E os recursos mais rotineiramente utilizados são a escova convencional e o fio dental. Ei, professor, olha só, essa alternativa é uma alternativa verdadeira. A higiene bucal, juntamente com o cuidado profissional, tem sido considerado o método mais efetivo na eliminação do biofilme e os recursos mais rotineiramente utilizados são a escova dental e o fio dental.
tudo certinho, bonitinho, não tenho o que falar sobre esta afirmação. Então vamos para a nossa próxima, muito embora a gente já tenha encontrado nossa resposta correta, vamos ao último item, tá? Vamos lá. A técnica de escovação de varredura, olha só, rolamento, né? Consiste na colocação das cerdas a 45 graus em relação à gengiva e no rolamento sucessivo sobre a superfície do dente. A técnica de escovação de varredura consiste na colocação das cerdas em 45 graus em relação à gengiva e no rolamento sucessivo sobre a superfície dos dentes. Essa é uma técnica menos utilizada, menos comum, mas que, né, ele está aqui trazendo para a gente como alternativa correta. Então, essa é a nossa alternativa correta da quarta questão. Vamos para a nossa próxima questão, questão 5. A higienização da boca do paciente, realizada previamente aos procedimentos odontológicos, faz parte da acolhida do paciente e tem o intuito de manter a cadeia asséptica. Assinale corretamente qual das substâncias é indicada para a realização desta higienização. E nós estamos falando aqui de um produto químico líquido, né, que permite com que a gente mantenha uma boa cadeia asséptica, principalmente em procedimentos que são ali cirúrgicos, né? Então, nós temos aqui composto iodado, água oxigenada, digluconato de clorexidina e a água oxigenada. Ei, olha só, lembra da clorexidina? É a nossa alternativa correta. Assinale corretamente qual a substância é indicada para a realização da higienização de quê? Intraoral, higienização da boca do paciente. Né? Então, quando o paciente ele vai passar por um procedimento cirúrgico ou não, é recomendado que ele faça um bochecho com clorexidina, digluconato de clorexidina. Qual a concentração, professor? 2? Não, 0,12. Bochecho é 0,12, tá certo? Vamos para a próxima questão, vamos lá. São aplicações clínicas da clorexidina em odontologia, exceto, ou seja, só tem uma alternativa aqui que eu não vou usar clorexidina. Qual é? Tratamento de estomatite protética? Não, isso aqui a gente usa clorexidina. Paciente com alto risco de cárie? Piorou, aqui é que a gente usa mesmo, né? Ulceração oral recorrente? Também a gente utiliza. Para higiene oral em deficientes físicos? Também a gente utiliza. Tratamento de disfunção temporomandibular? Não, aqui nós não temos uma indicação de uso de clorexidina e essa é a nossa alternativa correta. A alternativa é. Então você acabou de ver aí uma aula do nosso curso preparatório, você que está aí se preparando para o concurso da EBSER, né? Ó, já vai aí, não é o nosso aluno, vai clicando no link aí embaixo, ou aqui em cima, ou aqui do lado, tá certo? Para que você não perca mais tempo. Aqui a gente vai trazer para você assunto, tá? Do seu edital, do assunto específico, tá certo? Para que você não perca tempo e dessa forma a gente te ajude aí, né, a diminuir essa distância da sua aprovação, beleza? Lembrando, link na descrição, aqui em cima nos cards fixados aqui do lado e também lá nos comentários, beleza? Um abraço do professor Diego, até a próxima e valeu! Tchau, tchau!